Arcanjo Miguel, ajuda-me. Arcanjo Miguel, ajuda-me. Arcanjo Miguel, ajuda-me. Arcanjo Miguel, ajuda-me. A primeira coisa que nós temos que entender hoje é que, fazendo um pouquinho de esforço, a gente já sabe hoje isso cientificamente, o tempo não passa. Nós é que, na nossa caminhada, e isso se expressa em velocidade interior, na nossa caminhada, criamos o tempo com o nosso movimento, o movimento da alma, porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é movimento. Vamos parar um pouquinho para a gente pensar. Nesse momento aqui, eu aparentemente estou aqui sentado, né, num sofá, numa cadeira, na verdade, vocês também, e aparentemente estamos parados. Mas é só olhar para dentro de nós para ver quanto movimento existe dentro do nosso corpo. Só aquilo que a gente tem, né, acesso pelos sentidos já nos mostra que mesmo parados nós estamos em movimento. O nosso coração está batendo, né? O sangue está circulando, as células se movimentando, as substâncias químicas estão em um frenesi de coisas, de reações, criando tudo que nós estamos fazendo aqui no corpo. Imaginem isso em outras dimensões. Esta sensação, ou melhor dizendo, a expressão do nosso movimento é que nos dá a sensação de tempo. Mas para a consciência coletiva da humanidade, a nossa humanidade tão orgulhosa e tão vaidosa, né, que se acha ainda, né, a única com vida, com inteligência, num universo cada vez maior, a nossa consciência coletiva é que nos dá a impressão de tempo passar. Mas vamos continuar então na impressão, porque o tempo está passando para nós, a Terra está girando, os dias se sucedem e nós estamos imersos num oceano de vibração, num oceano de informações que vão se tornando cada vez mais sutis, chegando a níveis de consciência que nós não imaginamos. Isso é a expressão da divindade, isso é a expressão que a expressão, uma redundância, que nós estamos expressando como seres divinos, como seres frutos dessa consciência divina. Então, a consciência coletiva humana nessa Terra, com o movimento nosso, com o movimento do nosso planeta, passa pelo tempo. Vamos inverter. Ou vamos falar, o tempo passa. E esse tempo para nós, nesses tempos de desafio, é fundamental. Talvez seja, gente, o nosso maior tesouro nesses dias, os dias que estamos vivendo. O nosso maior tesouro é o tempo. E esses dias, eu vou repetir, são tempos de um valor inimaginável, de um valor absoluto para cada um de nós. Cada dia, vamos tentar fazer uma comparação para que todos possamos comungar de entendimento, cada dia vale o seu trabalho e o trabalho de cada dia, gente, pode se estender como se fosse o trabalho de muitos dias. Vou tentar repetir para vocês. O trabalho interior que nós fazemos a cada dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, que são tempos de desafio para toda a raça humana e para todos nós que habitamos esse planeta, cada dia, nesse tempo, possui em si mesmo um valor inimaginável, que eu quero ousar com vocês de dizer cada dia basta, repetindo aquele mestre ali, né, que hoje está nem inteirinho, vou botar ele um pouquinho mais no foco, nosso mestre tão amado de Nazaré, cada dia vale o seu trabalho, gente. E esse trabalho tem valor infinito. Então, cada dia para nós é um tesouro. E nós estamos passando por dias que, eu já falei isso aqui nas outras lives que nós nos encontramos, né? Esse ano de 2020, ele fez uma conjugação tão grande de entendimentos do que seja o tempo, do calendário, né? Porque, vamos lá, o calendário gregoriano tem os 12 meses solares, e os 12 meses refletem uma opção de coisas, datas importantes para nós.
O calendário lunisolar da Kabbalah também reflete datas importantes, e assim o calendário muçulmano. A gente tem visto aqui, para quem tem encontrado conosco nas últimas lives, o quanto essas datas nesses calendários estão sendo congruentes. Isso, para mim, é um sinal muito claro de que a humanidade inteira está sob uma chuva, uma força vibratória muito grande que chama a humanidade inteira a um despertar, a um grau de consciência. Não é à toa que nós estamos vivendo essa pandemia. Essa pandemia não é um castigo de um Deus barbudo sentado nos castigando. Essa pandemia não é algo que, portanto, está aqui para nos fazer castigar coisa nenhuma. A pandemia é apenas um processo originado e fruto de todo um movimento vibratório que nós, humanidade, fizemos ao longo do tempo. E esse ano, portanto, é um ano singular no tempo e no espaço que estamos vivendo. E os dias desse ano têm nos mostrado isso, porque nós temos vivido datas que, seja pela visão cristã, seja pela visão cabalista, seja pela visão muçulmana, pela visão budista, as datas têm se tornado congruentes, nos mostrando que, independente da visão específica de uma ou outra religião ou forma de entender a espiritualidade, o processo que nós estamos vivendo é o mesmo. A humanidade que está inserida num cosmos que se nos mostra cada vez maior, cada vez mais gigantesco. E, portanto, esse Criador, né, que nós chamamos de Deus, vai nos revelando-se para nós como cada vez mais gigantesco, cada vez mais infinito, cada vez mais ininteligível. E, ao mesmo tempo, o que nós temos em mãos são mensagens, são ensinamentos de grandes mestres que mostram que esse Criador infinito se encontra numa singularidade simples dentro de cada um de nós. De cada um de nós é essa imagem e semelhança desse próprio Criador. E, portanto, nós todos, por menor que aparentamos ser, por menores que aparentemos ser, nós todos somos herdeiros e temos dentro de nós esse potencial infinito para realizar. E hoje, esse momento que nós vivemos como humanidade, esses dias nos chamam a essa vivência. E aí eu queria que a gente aproveitasse hoje mais uma vez para nos focarmos nos dias que estamos vivendo, para que possamos fazer um exercício conjunto de entendimento e de realização, e hoje especificamente em relação ao que seja misericórdia. É um dos conceitos mais deturpados que existe. Misericórdia, primeiro a própria palavra, né? Uma palavra que vem do latim miserere, e miserere significa misericórdia, mas e miséria, a palavra miséria, né? Tem uma raiz aí que mistura esse processo, e no fundo, a palavra misericórdia, ela trouxe vários significados que, ao se distorcerem, nos afastam do seu real significado e do seu real poder. Parece que é uma coisa assim, né? Misericórdia, vou ter misericórdia de você, tenha misericórdia, né? Tenha de alguma coisa superior, de alguém que domina um poder completamente superior e que vai entregar uma benesse, uma misericórdia, eu vou ter misericórdia de você e vou te dar aqui um pouquinho, né? O sentido dessa palavra, como nós a aplicamos na nossa sociedade, dentro do entendimento humano, ficou muito distorcido, muito diminuído. Misericórdia, então, ficou como algo de alguém que, eu sou poderoso, você não tem poder nenhum, e, enfim, eu vou te dar, vou ter misericórdia ou não vou ter? Ficou uma coisa discricionária. Inclusive, quando a gente levanta essa história, né, a um conhecimento mais alto para a divindade ou para o Criador. Ele tem misericórdia? De quem? Como? Né? O conceito se perdeu. E o que a gente está querendo hoje na nossa conversa aqui e no nosso trabalho em conjunto é resgatar o poder que tem a misericórdia quando compreendida, quando vivida no seu real significado, na sua real significância e, portanto, no seu real poder. Não tem a ver com algo que foi apropriado pelas religiões, né?
e foi passado a mão. A religião organizada geralmente tem um sacerdote que se coloca no meio entre a divindade e o fiel. E a misericórdia passou a ser um atributo, né, daquele sacerdote. Como aquele sacerdote ainda está perdido no ego, como nós todos estamos, geralmente isso não dá certo, né? E não tem dado certo ao longo do tempo. O que a gente está procurando aqui é entender o que seja a misericórdia em verdade e o poder que ela tem. Esse poder que ela tem, por que eu estou falando sobre isso hoje, né? No dia 6 de agosto? Porque nós estamos nos aproximando, eu falei em 10 minutos aqui antes, tem gente entrando agora, mas quem entrou antes, eu falei 10 minutos sobre a história do tempo, né? Do tempo como algo que é um ativo poderoso que a gente tem, né? E os tempos que estamos vivendo nos estão trazendo desafios e oportunidades, para a gente falar do chavão, né? Todo desafio, tem uma oportunidade junto, então é verdade isso. E por isso eu estou falando disso hoje, porque nós estamos num mês, que eu falei na semana passada aqui, expliquei, né, que nós entramos ao mesmo tempo no signo astrológico de Leão, que é o mês cabalístico de Ave, agosto, Ave é pai, e que nós tivemos aquele dia 9 e o dia 15, que foi agora, essa semana, né, que passou, né, foi de terça para quarta-feira, um dia 15 poderoso de Ave, que é um dia poderoso de amor incondicional. E nós estamos entrando a partir desse dia 15 de Ave, que é dentro do mês de agosto, num grande tempo de misericórdia possível, potencial, e é disso que a gente quer falar. Vamos começar pelo conceito, porque já tem muitos de vocês aí colocando compaixão, coração compadecido. Então, a palavra que mais deve nos servir para balizar o entendimento do que seja uma verdadeira misericórdia é compaixão. Porque compaixão também é mal entendido. O grande mestre que trouxe a compaixão como um grande movimento do ser que vai despertando, e ter compaixão é algo muito mais profundo do que ter peninha, pena, piedade. Agora eu usei um outro conceito, né? Porque as pessoas associam muito misericórdia com piedade, e esse conceito distorcido de misericórdia nos leva a um conceito potestativo de um Deus que concede ou não, e das pessoas que se apropriam desse direito como se fosse um direito delas, sacerdotes ou o que seja, ou poderosas, ou maiores, ou melhores colocadas na sociedade, ou o que seja, superiores teoricamente a outras, para ter pena, para ter misericórdia. Esse conceito a gente não quer. A gente quer trazer então o verdadeiro conceito da compaixão, para a gente poder entender o que seja misericórdia, englobados os dois no mesmo conceito unificante. Ora, quem trouxe o grande conceito de compaixão foi um outro grande avatar que nós temos conhecimento, que viveu no 4º século antes da Era Comum, antes desse aqui, chamado Siddhartha Gautama, que foi um Buda. A palavra Buda é um cognônimo que significa aquele que despertou uma consciência, que abriu os seus olhos espirituais. O Buda trouxe a compaixão, o conceito de compaixão. E o que é compaixão? Vamos na etimologia da palavra. Compaixão, e a palavra paixão aqui entra na sua etimologia, que é pathos. O grego pathos é que leva o surgimento da palavra paixão. E pathos é também caminho. Compaixão significa compartilhar caminho, mas muito mais do que isso. Compaixão significa fazer uma junção, uma empatização, uma percepção do outro como se não fosse mais o outro, porque na verdade não há outro, há só um. Nós o tempo inteiro aqui falamos da unidade primordial da vida, porque é só assim que nós podemos viver a nossa realidade divina. E ainda que mantenhamos a nossa individualidade, entender o outro como unido a nós naquela essência, na raiz, na essência radical, na raiz una da árvore da criação, onde tudo é um, ali nós somos um. Esse entendimento nos leva, enquanto estamos vivendo a pluralidade
das individualidades e da multiplicidade, o conceito da compaixão nos leva a perceber a unidade no outro. Veja como é interessante o conceito da compaixão, porque quando eu percebo a unidade por detrás das diferenças e das individualidades que existem, que nós não vamos apagar de uma hora para o outro, né? Porque é bobagem, tudo é um, e porque não é assim, não é linear esse tudo é um. O tudo é um é multidimensional, até chegarmos à unidade perfeita. Na essência, nós somos um, mas nós somos também múltiplos. E a compaixão é um instrumento para que nós, enquanto vivemos a multiplicidade, enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos vivendo um ser individual, seja onde e como for, nós entendermos que o outro também faz parte de nós. Isso é compaixão. Compaixão, portanto, não é pena. Compaixão não é ter peninha, ter piedade. E aí vamos chegar no conceito da misericórdia, aonde os dois conceitos se aproximam. Agora vamos aproximar o mestre de Nazaré de Buda. Ora, quando a compaixão se aproxima, e a gente entende agora, vamos entender como misericórdia e compaixão são conceitos semelhantes. E que Jesus usou a palavra misericórdia. Agora vamos lá novamente na etimologia. Miserere é misericórdia em latim, mas a palavra misericordis, quer dizer, que do latim virou português, aquilo que vem do coração só pode ser compaixão. Olha só a própria palavra, Jesus, todo mundo fala da paixão de Jesus, né? O que foi a paixão de Jesus? Não é o sofrimento. A paixão de Jesus foi que naquele caminho do Calvário, ele se tornou, pelo seu amor universal, pelo seu amor cósmico, pela sua consciência crística, ele se tornou naquele momento em expressão poderosíssima, porque ele estava usando um corpo visível, um corpo físico ou não, mas visível, ali, materializado. Ele estava usando naquele momento no corpo, trazendo para a dimensão física do corpo todo o amor e tudo aquilo que alguém poderia caminhar, né, em relação ao seu despertar divino. Ele estava levando ali naquele momento a paixão, significa compartilhar todo o sofrimento humano. Ele se deixou bater, se deixou atacar, e quando ele foi erguido na cruz, o que ele fala? Quais são as frases, entre as frases que ele falou, uma delas, Pai, e não foi tende piedade, né? Ele vai usar um conceito, tende compaixão ou tende misericórdia, porque não sabem o que fazem. Ele ali expressou o grande poder da misericórdia. Esse ser, quando faz o processo de compaixão, quando ele faz a paixão dele se realizar, ele sai do campo fechado do ego e abre para o despertar. Buda despertou ficando ali debaixo, né, da árvore Bodhi, até que ele conseguiu vencer tudo e despertar. O mestre de Nazaré escolhe outro caminho, né? E aí vai no final levando até o último ponto o sofrimento para que, pedindo perdão. Eu vou trazer o conceito do perdão agora para junto da misericórdia e da compaixão. Quando ele traz aquele processo para receber todo aquele sofrimento e depois ele pede o perdão, pede a misericórdia, ele sela ali uma vitória profunda e deixa, e por isso que diz que Jesus lavou os nossos pecados ali, né? Ele abre um caminho para que todo aquele que entendesse esse mesmo caminho, não precisasse fazer exatamente o que ele fez, né? Mas que entendesse aquilo, teria uma vitória profunda sobre a morte. E não é só sobre a morte física, né? Porque a gente já sabe que todo mundo sobrevive à morte física. Mas ele simbolizou uma vitória tão completa que ele retomou até a sua própria forma. E apareceu 3 dias depois para Maria Madalena, mostrando o poder do feminino, o poder do amor, da divindade no seu aspecto feminino. Ele faz questão de aparecer no primeiro momento e de se abraçar com Maria Madalena, né? E mostrar que não existe triunfo nenhum da morte quando está em função a compaixão e a misericórdia.
porque as duas são uma só. E não é piedade, não é peninha. E qual é a força e qual é o poder da misericórdia? Porque afinal dá o nome da conversa do nosso trabalho de hoje. Aí eu vou voltar novamente para Jesus. Ele tem uma série de pronunciamentos que são reunidos naquilo que se chama no Sermão das Bem-aventuranças. Todo mundo já ouviu, já leu alguma coisa, mas lá no meio dos seus pronunciamentos, quando ele começa primeiro dos pobres no espírito, quando ele diz assim, empobreçam o seu ego para que o espírito possa viver, né? Tem uma hora que ele diz assim, bem-aventurados. A palavra bem-aventurados que foi traduzida, o seu original é melhor, dizendo, o bem-aventurados não é bem-aventurados, é despertos, é benditos, é alguém que o original nos fala alguma coisa de mais de bem-aventurança. A bem-aventurança aí tem que ser entendida como um estado desperto, um estado vitorioso, um estado poderoso. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Por que eu estou batendo tanto nessa força? Porque a proposta aí é que nós nos entendamos, nós seres humanos, mulheres e homens, que nesse momento habitamos o plano físico. Isso vale para qualquer plano. Nós estamos falando aqui. Todo mundo está encarnado num corpo físico, vivendo num processo de tempo e espaço, num planeta, né? Então, é para isso que, para nós, é que essa mensagem aqui vale. Nós que habitamos esse plano, mulheres e homens, somos, por ser herdeiros da divindade, mas por termos esquecido isto, e por termos escolhido o pecado, né, que é chamado de original na teologia cristã, mas o pecado que está lá no livro da Escritura Sagrada judaico-cristã, no livro do Gênesis, significa apenas aquele que acreditou-se separado da fonte, da árvore da vida, da unidade do Criador. Esse é o pecado original. Nós, esquecidos do nosso poder e que optamos pelo pecado, optamos por uma lei, portanto, a partir desta opção muito dura. Quando eu falo optamos e nós, não é agora, não é 10 encarnações atrás, é num processo talvez no tempo que nem seja admissível. Nós, consciência, que somos fruto semelhante, imagem e semelhança desta consciência infinita, nós optamos pelo pecado e optamos por uma lei muito dura. Por que razão? Ao optarmos pelo pecado, quando a consciência de Adão e Eva se separam e aí vão gerar os seus filhos, Abel e Caim, isso tudo é aqueles, nós já falamos tanto nisso, né, gente? São símbolos, são arquétipos, todos esses seres vivem dentro de nós. É muito claro que nós vamos passar a viver numa dureza de ação e reação. E o que vai acontecer? Nós vamos utilizar esse poder para fazer muito mais vezes ações não misericordiosas, não compassivas, do que o contrário. Então, quando Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, ele está nos dando, como deu em todos os seus pronunciamentos no sermão das chamadas bem-aventuranças, uma chave. Ele nos deu chaves ali sequenciais, chaves práticas de trabalho interior. E ao fazer um trabalho interior, eu faço esse trabalho imediatamente com o meu círculo de relações, com a minha vida de relação. Ao dizer bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, esta chave está nos falando de quê? De que no momento em que eu começo a exercer a misericórdia, e faça um parênteses agora, cada um faça agora um mergulho dentro de si mesmo. Hoje, basta pegar um dia como exemplo, o dia de hoje. Se a gente se lembra do que fez hoje, pode ser de ontem também. Quantas vezes nós fomos compassivos ou misericordiosos? Não precisa ser em ato, não. Quantas vezes lendo um jornal e vendo uma notícia,
mentalmente, no meu coração, na minha emoção, eu não emiti imediatamente um julgamento. E vamos lá, cada um de nós, quantas vezes esse julgamento foi não compassivo, não misericordioso? O que nós estamos fazendo todos os dias, e de uma forma automática, de uma forma quase que inconsciente, é replicar uma opção que nós tomamos, sei lá quando, na nossa caminhada como imagem e semelhança do divino, seres criados, quando optamos pela dureza, quando nos acreditamos separados e o nosso ego se transformou num ego que exerceu um poder sempre não compassivo, quase sempre não compassivo, quase sempre não misericordioso, nós criamos um processo que perpetua-se até hoje na forma de uma cadeia de ações e reações. Essa cadeia de ações e reações os hindus chamaram de lei do karma. E esta lei passa a se aplicar a nós. Nós somos fruto daquilo que nós criamos. Seja hoje, seja 10 dias atrás, seja 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. A gente nasceu há muito mais de 10 mil anos, mas esse processo vem se perpetuando. E nós, nesse roldão de ações e reações, deixamos de enxergar as chaves, e essas chaves nos são entregues pelos grandes avatares, como foi Buda, ao trazer o conceito da compaixão, ao mostrar que nós vivemos uma roda de reencarnações, e falar da compaixão como forma de abrir a consciência e sair fora dessa roda, né, que no fundo é uma espiral, ela não é uma roda fechada, mas é uma espiral muito fechada, né, que a evolução se dá muito duramente, muito se prendendo na cadeia de tempo e espaço. E ele nos fala da compaixão. E aí vem Jesus de forma brilhante, porque todos esses seres são seres de consciência cósmica, então Jesus certamente sabia de Buda na sua consciência, como sabia de Krishna, enfim. E nos propõe um método que diz: comece você a ter misericórdia. Porque se você começa a ter misericórdia, você se transforma num bem-aventurado. Porque se você tem misericórdia, a lei que vai começar a ser aplicada a você é a lei da misericórdia. E não mais a lei dura da ação e reação. Aí tem um detalhe muito forte, gente, que foge muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que de boa vontade vão buscar as explicações, né, lógicas que explicam pela lei de ação e reação, pela lei do karma, que nós vivemos vidas diferenciadas, né, que acontecem coisas nas nossas vidas que aparentemente para a gente que não tem, não fez nada e aquilo acontece, aquilo que a gente já... Né, a lei do karma explica isso. Mas na hora que a gente se prende só em olhar a lei do karma e ver a sua ação matemática dura, e esta lei do karma, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado sempre aqui, a lei do karma nos é trazida sob a forma de informações vibratórias, conjugadas com informações como num supercomputador cósmos. O cosmos é um supercomputador, fruto de uma superconsciência. Então cada um de nós, né, está movido por essa estrutura individual e relacionada com todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Portanto, os karmas individuais e os karmas coletivos vão se fundindo em cadeias cada vez mais complexas. Temos um karma coletivo familiar, temos um karma coletivo nacional, temos um karma coletivo planetário, talvez tenhamos um karma coletivo universal. Mas o fato é que todo este processo é muito matemático. E ele é automático e nós estamos nos deixando carregar por ele. Mas a chave está aqui, na nossa mão. E a chave é a compaixão, e a chave é a misericórdia. Se isso fosse um triângulo, a gente podia dizer que compaixão e misericórdia possuem um vértice, que nós estamos chamando aqui de um estado poderosíssimo, que é o amor. Amor incondicional. Amor que não é amor de posse, não é um amor que eu quero dominar, que eu quero que você venha para mim. É um amor que a gente se ama e ama aos que a gente chama de próximo, ou ao que seja, de forma incondicional. É um amor expansivo. Misericórdia e compaixão são conceitos que estão ali
E aí, voltando a Jesus, no seu sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos ou os compassivos, podemos trocar perfeitamente as palavras, porque eles obtêm misericórdia. O que significa obter misericórdia, gente? Agora que eu quero bater. Ah, tá bom, eu vou ser misericórdia, mas o meu karma continua valendo. Né? Deus pode ter piedade de mim, mas o que significa na prática essa ter piedade ou obter a misericórdia? É algo muito mais poderoso do que a gente imagina. Por isso que dá o nome dessa conversa nossa de hoje, desse nosso trabalho em conjunto. Nós não temos acreditado. Vamos lá. Por que nós não temos acreditado no poder da misericórdia? Se nós somos católicos, a coisa fica muito superficial e essa misericórdia nos é dada porque a gente vai se confessar. Se a gente é judeu, a gente vai acreditar que é no dia lá do Yom Kippur que essa misericórdia acontece. A gente trabalha muito, sejamos o que for. Né? Se nós formos espíritas, fica mais complicado porque a gente vai ficar muito mais preso à lei do karma, que é verdadeira, vou repetir aqui para que eu não seja mal entendido, que é poderosa, que existe, mas a gente, ao ficarmos presos à lei do karma, como os hindus, e como acabaram ficando alguns espíritas, nós vamos nos esquecendo da misericórdia. Então, se a gente estiver num campo de religiosidade superficial, sendo católicos, acreditando que a misericórdia, ou evangélicos, Jesus lavou o nosso pecado, então eu não tenho mais pecado, eu estou salvo. Ou eu estou salvo sim, mas eu tenho que me confessar, né? E o padre é que vai me dar a penitência e vai me confessar e vai me limpar os pecados. A gente não entendeu, sejamos espíritas, católicos, judeus ou qualquer coisa, o poder desta misericórdia a qual eu estou tentando, ouvindo as minhas próprias palavras, sendo um canal aqui com todos vocês. Esta misericórdia que precisa atuar nas nossas vidas, e ela tem poder, ela bate a nossa porta, querendo entrar. Ah, alguém falou isso. Eis que eu bato. Abre a porta para mim. O que é abrir a porta? Não é abrir para uma pessoa entrar, para um Jesus físico. É abrir para um estado de consciência. Quando esse estado de consciência entra, que significa que eu abri dentro de mim esse poder, eu posso começar a entender o que seja ser misericordioso. E como eu não sou misericordioso no meu dia a dia, nunca fui, né? Nenhum de nós foi, a maior parte de nós tem laivos ou brilhos assim de misericórdia, mas o nosso estado não é um estado compassivo. Vejam como a compaixão agora nos ajuda, de entender o outro, de compartilhar o caminho do outro, de ter empatia para poder facilmente perdoar. O perdão é irmão da misericórdia. E os dois se transformam num só, quando a misericórdia ganha esse vulto dentro de nós, esse estado dentro de nós. E nós podemos, então, exercê-la sem medo no dia a dia, sendo misericordiosos. E imediatamente recebendo a misericórdia na nossa vida. E agora que eu quero bater. O que é receber a misericórdia na nossa vida? Quando nós somos efetivamente misericordiosos. É um poder inestimável. Gente, irmãos e irmãs, vou chamar vocês assim hoje. Pela primeira vez eu tenho usado muita palavra gente, né, para a gente falar coloquialmente. Mas meus irmãos e minhas irmãs, há tempo, nunca é tarde, para que a gente entenda o poder da misericórdia e o exerça. É lógico que quando a gente começar a fazer, a gente vai ver como querer parar um trem que está numa velocidade, né? Não se para de um tempo, mas mudando o nosso estado interior pouco a pouco, com a meditação, com a oração, com exercer a misericórdia, como treinar isto. E a meditação nos ajuda muito. Muito. Meditação verdadeira nos ajuda muito a entrar dentro do estado que nos permita fazer com que a potência e o poder da misericórdia seja verdade na nossa vida. Né? E não numa hora eu estou aqui julgando, na outra eu estou falando mal, na outra eu estou sacaneando alguém. Enfim, seja em pensamento, seja em palavra, seja no que for, a gente não tem sido misericórdia. Mas quando eu entro nesse estado, a misericórdia se mostra com o seu poder. E que poder é esse? Falando. E agora, que poder é esse? O poder da misericórdia, e por isso foi trazido pelo Mestre de Nazaré dentro dos seus pronunciamentos
nas bem-aventuranças. Que quando o misericordioso obtém a misericórdia tem um poder maior do que esta lei que eu falei agora aqui, que a gente chamou de lei do karma, que chamou de lei de ação e reação. Isso é preciso ser falado porque muita gente não acredita. A gente é tão pressionado quando a gente acredita em karma, quando a gente acredita que nós temos um passado que nos cobra, né? A gente deixa muito de lado o poder da misericórdia. E esse poder foi expresso. Eu gosto sempre de falar isso, falava muito isso lá nas nossas presenciais. Jesus veio. Eu tenho certeza que ele sabia de Buda, sabia de Krishna. Então, o que ele veio para dizer foi chancelar a força desse poder. Ao dizer, experimentem ser misericordiosos, para vocês experimentarem o poder da misericórdia que vem de volta. Lembra da história, né, que foi descoberta matematicamente da chamada lei do caos, da matemática do caos, da borboleta que mexe as asas em Pequim e faz um furacão no Rio de Janeiro, não tem furacão aqui, mas que pequenos movimentos levam a grandes repercussões. A lei da misericórdia está baseada neste conceito. A relação entre um ato misericordioso nosso, verdadeiro, e a repercussão desse ato no cosmos, dentro de nós, no conceito de relações da lei kármica, é tão maior e tão inimaginável que só quem experimenta verdadeiramente essa misericórdia vai experimentar o poder da misericórdia que ele recebe. Atenção, alto lá, não vamos fazer barganha com a divindade. É um estado que a gente tem que procurar como se não fôssemos receber misericórdia nenhuma. Mas ao mesmo tempo estamos avisados que vamos receber. Então não vamos medir, não vamos contar, vamos só fazer. Porque é bom ser misericordioso. Se não tivesse nenhum outro efeito, ser misericordioso e ser compassivo, gente, dá uma alegria dentro do coração que vocês não imaginam. Quando a gente tem um ato de misericórdia com alguém, a gente vê como isso é poderoso, como isso é efetivo. Não só na reação daquela pessoa. A misericórdia é capaz de resolver problemas que a dureza, que o julgamento, que a punição, que o castigo não são capazes. O poder da misericórdia real é algo que vai muito além da nossa percepção limitada de seres humanos, presos em cadeias milenares, numa civilização que está aí falida, completamente falida. Nós não temos que exercer conceitos que essa civilização exerce, essa civilização tem que ser posta de lado. Tudo que ela nos mostra deficiência. Tudo que ela nos mostra é necessidade de reviver ser, de renovar. Então, começando por nós, que é o que nós podemos fazer, e não desprezar o que nós podemos fazer, porque nós somos poder, nós somos seres divinos. Então, o que nós podemos fazer é muito. Exercer a misericórdia. Não abrirá só para nós, vamos lembrar de novo, não é para contar quanto vai vir de volta, mas vai nos dar um prazer imediato de sentir o quão poderoso é ser misericordioso. Até rimou. O quão poderoso é ser capaz de exercer algo que é natureza divina em nós. Porque a gente sabe que a divindade possui misericórdia. Se ela possui misericórdia, por que nós vamos acreditar que o karma tenha mais poder do que isso? Vamos escolher a misericórdia, vamos exercê-la, para que ela possa ser. É praticar o perdão, mas, Rafaela, é o perdão envolvido nesse amor poderoso, né, que a gente não é, eu te perdoo, mas eu não quero saber de você. Você para lá e eu para cá, você está perdoado. Não estou dizendo que você faça isso, não. Mas é um perdão que vai lá no íntimo, que vai lá no profundo, que se funde com o amor. É aquele mesmo que o mestre lá em cima lá da cruz em Y disse, Pai, perdoa-os. Porque o amor que estava ali era amor profundo. Era um amor real. Esse amor é libertador. Esse amor ele disse para aquele outro, o chamado o bom ladrão, e muita gente não acredita e não entende, quando ele diz assim, mestre, me perdoa, eu fui tudo, mas me perdoa. E ele, não Jesus, homem, mas a consciência que estava nele, você vai estar hoje mesmo comigo no paraíso.
Aí eu vejo muita gente dizer, pô, como é que pode? O cara tá ali, ele tem um karma enorme porque é ladrão, né? Deve ter feito muita coisa. Como é que pode estar no paraíso? Ele tem que passar primeiro por umas encarnações, ele tem que ir para uma colônia espiritual de expiação. Essa é a nossa visão comum, porque nós somos punidores, nós somos punitivos, nós somos julgadores, sempre, quase sempre, para punir. A misericórdia não faz parte, mas ela é a mão direita do Criador. E é essa mão direita que nós precisamos fazer com que a mão esquerda, no primeiro momento, não saiba o que ela faz, para depois as duas poderem se unir numa só coisa, num só movimento. Isto é a fusão na unidade, onde a misericórdia absorve o julgamento, no sentido rigor, e transforma isso em algo uno, que está além. Aí, além do que a gente até pode imaginar. Mas o nosso caminho, o caminho mais fácil, é ser misericordioso. Experimentemos isso porque a misericórdia vem a nós. Agora eu vou falar um pouquinho dos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos em dias sagrados, nesse ano desafiador, que por mais doloroso que ele esteja mostrando para nós, é um ano que traz um potencial, e por isso eu falei hoje, estou falando hoje, compartilhando do poder da misericórdia, porque ele traz esse potencial para nós, no mês que nós estamos vivendo e nos dias que nós vamos viver agora. E vou falar sobre duas óticas, para nós entendermos como as coisas são uma só. Passamos o dia 15 do mês de Ave, do mês de Pai, que nós falamos o Tu Beave na semana passada, onde é o dia onde o amor se abre como uma flor, sem espinhos para nós. E por acaso, o Dave lá, que não está hoje aqui conosco, mas mostrou que Francisco de Assis, quando fez o perdão de Assis, que é comemorado todo dia 2 de agosto, quando houve historicamente esse dia 2 de agosto de 1216, que foi o dia na história, no tempo histórico, que Francisco de Assis, ao se jogar no espinheiro, viu aquilo tudo se transformar por uma luz em rosas e conseguiu abrir aquele portal de perdão, de misericórdia, para aqueles que se entregassem por inteiro, como uma abertura para que nós pudéssemos entrar. Aquele dia era um dia 15 de Ave, um Tu Beave, lá em 1216. Então, nós estamos em dias que são poderosíssimos, daqui para frente. Da agora para diante, seja na ótica do calendário lunisolar hebraico, que, diga-se de passagem, era o calendário que Jesus viveu na sua vida. Jesus era judeu, né? Então ele sabia do poder desse calendário. Mas o que aconteceu dentro do cristianismo? Os grandes sábios da cristandade lá atrás sabiam perfeitamente, porque estavam muito próximos. A origem do cristianismo vem das raízes todas da sabedoria judaica, né? Então eles sabiam do poder desses dias durante o ano, desse momento que nós estamos vivendo, e eles colocaram no mês de agosto uma coisa chamada Quaresma do Arcanjo Miguel, que começa no dia 15 de agosto no calendário solar. E que, por diferença de poucos dias, porque essa Quaresma de São Miguel tem 46 dias, porque ela vai até o dia 29 de setembro, que é o dia onde na cristandade se comemora o dia dos 3 arcanjos, mas mais especificamente o dia de Miguel Arcanjo. Essa Quaresma ela está sempre pelos seus 46 dias, dentro desses dias nos quais a misericórdia divina fica mais aberta para nós. É o mês de Ave, que é esse mês solar no hemisfério norte, mas aqui também, né, nós estamos vivendo um mês solar aqui em agosto no hemisfério sul. A dizer, o brilho do sol pode se refletir na sua lua, na lua do seu coração, fazendo ela cheia, como falam os sufis, né? Como diz Omar Khayyam. Bendita a minha lua que não conhece minguante, sempre cheia, refletindo a plenitude do sol, até que nós sejamos o sol. Esse mês de Ave, que é o mês do Pai, se engata num mês chamado Elul, que é o mês de Virgem. Leão segue-se de Virgem. Ora, Virgem é um signo sagrado. Por quê? O virginiano é aquele cara que quer tudo no seu lugar, que quer tudo certinho, mas o lado profundo de Virgem é falar da virgindade da nossa alma.
Cada um de nós é um ser virgem. É por isso que, dentro desses arquétipos que eu tenho falado, que nós todos temos dentro de nós, todos os personagens históricos que viveram as Escrituras, quando nós aprofundamos a superficialidade histórica da Escritura, seja qual ela for, e vamos entendendo os símbolos e códigos que estão por baixo, a concepção de um Cristo por uma virgem é, tirando, com todo respeito e amor, porque são seres poderosíssimos, a mãe Miriam, Maria e o próprio Jesus, pessoas físicas, e vindo com os arquétipos, a virgem que dá à luz a um filho é a alma virgem dentro de nós que jamais pecou. Por quê? Porque jamais se separou da divindade. Esse pecado original, primeiro de tudo, é uma grande ilusão, né? Porque a alma não se separa, a alma será e sempre será virgem. E a virgem dará à luz a um filho quando ela for fecundada pela consciência divina, unindo os polos que se separaram na dualidade em masculino e feminino e que tristemente se conflitam nesse mundo kármico, nesse mundo de dual. Quando esses dois se fundem num só, a Virgem concebe um filho e esse filho é a consciência crística, esse filho é a consciência cósmica. E o reflexo imediato da consciência cósmica é o poder da misericórdia se tornar efetivo e absorver o poder da lei de reação, de ação e reação, ou lei kármica, que se estabeleceu pelo rigor quando houve o desequilíbrio do pecado original. E, portanto, os dias que nós temos pela frente são dias poderosos, aonde chega o mês de Elul, o mês de Virgem, que fala, no seu sentido mais profundo, a natureza divina e virginal de nós todos, de cada um de nós, sejamos homens ou mulheres, fisicamente, não importa, porque nós todos somos um, dentro do homem há sempre a sua ânima, como dizia Jung, e dentro da mulher há sempre o seu ânimos, como dizia Jung, Carl Gustav Jung, que trouxe este conceito, né, para dentro da ciência psicológica. Ora, nós somos seres que podemos dar luz como seres virginais lá na nossa origem a filhos que é o Cristo, filhos que são a consciência crística. É a nossa consciência crística que está em jogo aqui. E esses dias, e gente, principalmente nesse ano que a gente está vivendo de 2020, como importantes são esses dias que agora em diante começam a contar, desde o dia 15 de Ave, que foi dia 2 de agosto. Mas aí, dentro do catolicismo que obedece a um calendário solar, desde o dia 15 de agosto, quando se comemora, não por acaso, a Nossa Senhora da Glória, ou seja, a glória de um ser virgem, a glória de uma alma virgem, que está em Maria, está em cada um de nós, né? Esta visão, esse entendimento, nos dá poder de alcançar a misericórdia. Para os cristãos, e muitos cristãos nem conhecem essa quaresma, ela é a oportunidade de ter 46 dias, a Assunção de Nossa Senhora. A Assunção, no seu entendimento arquetípico, é a alma que ascende à sua consciência verdadeira, né? Este é o significado profundo da Assunção. Quando a gente entende isso, a quaresma de Miguel Arcanjo e o mês de Elul, né, começa no dia 21 de agosto, o mês de Virgem traz o seu potencial, o seu poder de despertar em nós a misericórdia, e é isso que nós temos que fazer, porque nós temos que aprender a ser misericordiosos. Por que razão? Porque o olhar divino, a presença divina, a consciência divina transcendente se aproxima mais, como se pusesse mais de perto, é só símbolo, tá, gente? A sua orelha e os seus olhos de cada um de nós, disposto a olhar de uma forma mais misericordiosa para quem tem misericórdia. Então, esses dias, seja numa visão cristã da quaresma de Miguel Arcanjo, seja numa visão cabalística, que vai no mês de Elul até chegar no Rosh Hashanah, né, que não é apenas um ano novo, como muita gente que conhece superficialmente o judaísmo pensa,
O Rosh Hashanah é no sétimo, é o dia que dá do sexto para o sétimo mês. Então, que ano novo é esse? É um ano novo especial, porque é o ano de recriação, é o entendimento de ressurgimento, de renovação, porque se comemora, na verdade, nesse primeiro de Tishri, o início de tudo que foi criado fora do tempo e fora do espaço. Por isso ele se coloca no sétimo mês. É quando nós fomos criados, simbolicamente falando, mas ao mesmo tempo potencialmente falando. E nós temos a oportunidade nos 30 dias que antecedem este ano, que vai cair, se eu não me engano, no dia 18 de setembro. Mas vejam como fica perto do dia 29. É por isso que o cristianismo colocou essa quaresma de São Miguel Arcanjo para poder abarcar esse período. Vejam que nós estamos chegando perto de um mês, 21 é perto do dia 15, vejam lá, e o dia 18 é perto do dia 29. Então, o cristianismo expressa essa chamada quaresma de Miguel para que a gente aproveite a força vibratória da astrologia que nos fala da lua nova de Tishri depois dos 30 dias de Elul. Então, para quem tem entendimento para ver acima das religiões, e entender que nós estamos falando de espiritualidade, de vibração, de força vibratória, nós estamos então continuando o nosso caminho nesse ano de 2020 tão difícil para dias que trazem um potencial fabuloso para que nós aprendamos e possamos exercer a misericórdia, para recebermos a misericórdia. Porque o dia 1º de Tishri, da noite de 30 e os 2 dias seguintes, o início do 7º mês, é aquilo que nós podemos como que voltar no tempo e recriarmos. E só se pode fazer isto porque karma é tempo. Karma é tempo. A lei do karma, a lei de reação e ação, se expressa no tempo e no espaço. O que nós estamos tendo a oportunidade? De irmos além do tempo. E ao irmos além do tempo e do espaço, termos o poder da misericórdia, que pode fazer com que um dia possa ter a força de 10 mil anos atrás, ou de 10 mil anos, ou de 1 milênio, ou do que seja. O poder da misericórdia está além do tempo e do espaço, está além do karma. É por isso que o mestre pôde falar ao bom ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, dependendo do trabalho interior dessa fenda cósmica, como alguém já escreveu aí, esses 30 dias de Elul nos levam ao primeiro dia, que é o dia 18, mas para quem é cristão, não precisa não seguir o calendário cabalístico, faz a quaresma de São Miguel Arcanjo. Começa no dia 15 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Se fizer direito, o efeito é o mesmo. Porque a casa de Padre Pio quer ser aquilo que nos liberta e entende, respeita e vê como tudo é um. Então, o que eu estou querendo compartilhar com vocês é que nós temos tempos à frente, né? Até o dia 21 de agosto, e nós estamos no mês de Ave. Então, desde o dia 15, é deixar esse sol vir brilhando, brilhando, e começar no dia 15 de agosto. Pode ser, se eu quero fazer a quaresma de Miguel. E se a gente quiser entender pela Kabbalah, aproveitar o mês de Elul, que começa no 21 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. Cada dia a gente pode viver. Eu vou ser mais misericordioso? Eu vou aprender a perdoar? Só uma curiosidade, a palavra Elul, em hebraico, se escreve com Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul, são letras, mas não importa. Que são iniciais de uma frase que é Ani ledodi vedodili. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse mês de Elul fala de amor, fala de misericórdia. Fala que o amado, lembra que eu falei de orelhas e olhos voltados para nós? E de coração também. O amado está querendo mostrar o seu amor desde que nós mostremos o nosso. Muito bem, vamos lá para a quaresma de Miguel Arcanjo. Quem é que celebrizou a quaresma de São Miguel Arcanjo? O nosso também muito amado pai seráfico Francisco de Assis. Francisco de Assis fazia todos os anos a quaresma de Miguel, porque pela sua intuição, ainda que ele não fosse, sei lá se ele conhecia ou não o calendário cabalista, mas ele conhecia a bênção que ele deu para o Felião, que é a bênção arônica.
Essa bênção ele conheceu lá no livro, na bênção arônica, e estendeu a Frei Leão, fez muito bem. Então, vamos lá como se faz a quaresma de São Miguel Arcanjo, gente. Primeiro eu vou contar que Francisco de Assis fazia todo ano. Por quê? Porque numa das quaresmas de Miguel Arcanjo, a que ele fez no ano de 1224, quando ele já estava mobilizado por muitas modificações interiores e por muito despertar, ele fez a quaresma de Miguel num eremitério num monte chamado Laverna, ou Monte Alverne. E foi lá, no dia 14 de setembro, no meio da quaresma de São Miguel, que Francisco de Assis recebe as chagas do Cristo. Eu estou querendo contar isso primeiro para mostrar o seguinte, o que ele fez ali. Ao querer compartilhar da paixão, ele quis fazer com que o seu amor fosse tão intenso como foi o amor do Cristo. Ele se unificou à consciência crística. E Francisco passou a ter, então, naquele momento, uma consciência crística plenamente expressa. Ele se transformou num outro Cristo e passou a ter um poder enorme, como uma consciência crística desperta, de despertar a cristificação em cada um de nós. Ele teve o poder, naquele momento, de exercer a misericórdia, porque ele levou a sua misericórdia ao ápice, a sua compaixão ao ápice, o seu amor ao ápice, e se uniu a ponto de expressar no seu corpo físico, de receber como sinal as chagas. Ora, dali em diante, os 2 anos que separaram esse evento na quaresma de Miguel Arcanjo, no Monte Alverne, da sua desencarnação, eu já contei isso aqui, Francisco de Assis passava curando as pessoas, só de passar num burrinho. As cidades se enfileiravam à sua volta. E ele só passava e as pessoas iam ser curadas. O que é isso, gente? É misericórdia em ação. Bom, como é que faz a quaresma de São Miguel Arcanjo? Primeiro, a pessoa tem que escolher, desde o dia 15, que é o dia da Assunção, quando começa a quaresma, um horário. Se puder escolher 2, Francisco de Assis ia lá para o alto do monte e ficava rezando esses 46 dias. Nós não vamos fazer isso, não vamos nos isolar. Mas o que eu recomendo? Escolha ao menos um horário. Se você for à noite, ou se for 2 horários, pela manhã e à noite, para que nós meditemos e nos entreguemos nesta meditação a um estado interior que vai nos colocando disponíveis a receber misericórdia e perdão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, nós estamos exercendo ou procurando exercer a nossa misericórdia. Então, esses 46 dias são dias que nós temos. Aí, a forma como a gente vai fazer, a gente escolhe. Como é de Miguel Arcanjo, eu recomendo, se alguém fizer, por exemplo, quiser fazer a limpeza de 21 dias, depois fazer ela de novo, vai dar 42 dias. A quaresma tem 46. Imagina, fazer aquela limpeza de Miguel Arcanjo 21 dias, depois fazer de novo 21 dias, é uma boa. Mas melhor do que fazer isso, ou mais importante do que fazer, não é que seja ruim, é o estado interior que a gente vai fazer. Porque eu preciso me colocar a ponto de receber misericórdia. Nós temos esse direito, mas eu só vou conquistar esse direito quando eu estiver exercendo, como diz o mestre no Sermão da Montanha, sendo misericordioso. Então são dias que eu vou procurar, vamos lá que eu escolha fazer isto de manhã e de noite. Vou me reunir, vou meditar de manhã, vou meditar de noite. Acordei, acho uma hora para fazer isso, à noite acho outra. No intervalo do dia, eu vou me vigiar para ver se ao ler um jornal eu não vou entrar na malhação de alguém, se ao olhar alguém falar mal eu não vou rir, não vou replicar isso, se não vou punir alguém com a minha voz, com a minha palavra, com o meu pensamento, se não vou desmoralizar alguém, se eu não vou exercer o contrário da misericórdia. Então, são dias que nos facilitam a fazer isso. Por que esses dias são fundamentais? Porque eles facilitam, a vibração facilita. Porque ela se dá dentro desse mês, como eu falei, do signo de Virgem, aonde a nossa divindade, a nossa alma virgem, que nunca pecou, porque jamais se separou do Criador, isso é pecar é isso, é cortar, é separar, a ilusão de separação é quebrada, e ela só pode ser quebrada pela misericórdia, que vai nos unindo à divindade.
nós vamos aos poucos avançando. E para aqueles que são cristãos, até o dia de São Miguel. E aí vamos falar um pouquinho de São Miguel, né? Que tem tanto poder, era o padroeiro de São Francisco. Por isso que ele fazia as quaresmas de Miguel Arcanjo todos os anos de sua vida e fez essa gloriosa quaresma em 1224, que culminaram com ele recebendo as chagas, com ele se tornando um outro Cristo, abrindo um portal crístico para aquelas pessoas que se aproximassem dele. Naquele momento ou hoje, ele continua sendo esse portal. Gostei, desligar a mente que julga, é isso. É um trabalho, cada um escolhe um processo que seja mais fácil de fazer. Nós não estamos aqui para fazer deveres de casa difíceis que nos tomem a atenção. A forma não é tão importante quanto a essência. A essência que nós temos que ter, o amor é que a gente tem que ter aceso dentro de nós, né? Acender uma luz a cada dia nesses dias. Para aquele que entende o mês de Elul, pode fazer o processo que vai chegando na contagem hebraica até o dia perto do dia 18 de setembro. Quem fizer os dois vai fazer. E aí, gente, Miguel, que teve tanta força dentro do cristianismo, porque o cristianismo e o judaísmo, tudo é um, ele é conhecido como aquele anjo, arcanjo, que comandou toda a epopeia do povo hebreu. Na verdade, foi ele, dizem muitas tradições espirituais, que apareceu a Moshe. Ele ou Metatron, enfim. Mas Michael, o arcanjo Michael, é, dentro da visão cabalística, o arcanjo de Hesed, o arcanjo da misericórdia. Portanto, quando a gente apresenta o arcanjo Miguel no cristianismo como o arcanjo do julgamento, com aquela balança, às vezes a gente perde um pouquinho o lado da misericórdia, porque ele vai estar sempre disponível a favorecer os misericordiosos. Aquele que tem misericórdia, com misericórdia será julgado. Avancei um pouquinho agora, né? Assim falou também esse mestre. Aquele que medir com uma medida boa de misericórdia será medido com esta mesma medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, aquilo que eu falei lá do, né? Quando você faz bater uma asa borboleta aqui, dá um furacão em Pequim, porque eu faço um movimento, esse movimento vem muito ampliado. E se eu fizer um movimento de misericórdia, a misericórdia que vem para mim é muito ampliada. Então vamos ter essa consciência, gente. Então Miguel é o anjo, o arcanjo Michael, é o arcanjo da misericórdia, como Gabriel, que foi o arcanjo que foi anunciar a vinda de Jesus a Zacarias, né, e a Maria, é o arcanjo do rigor. Então é muito interessante a gente ver. Ele em hebraico é chamado Michael Kohen Hagadol. Ele é o grande sacerdote. E no cristianismo ele faz o mesmo papel. Ele é o grande intercessor, sacerdote, é o grande instrumento, ávido, porque ele é pura misericórdia, em receber de nós vibrações de misericórdia, nascidas no nosso próprio coração, vibrações de compaixão, nascidas no nosso próprio coração, expressão da nossa alma virgem. E nesse mês de Virgem, ele faz a sua quaresma porque Michael e outras hostes celestiais que representam a consciência cósmica chegam mais perto do planeta e querem ouvir o som da nossa misericórdia, o som da nossa alma, do batimento do coração que nós temos, o coração espiritual, vamos chamá-lo assim, expressando misericórdia a cada dia, para devolver para nós misericórdia em grau maior. Ele é chamado, portanto, o Kohen Hagadol, o grande sacerdote, Sarafotrofos Shel Israel, o grande príncipe, o sacerdote e o grande príncipe do povo de Israel. E o povo de Israel não é apenas um povo físico. Eu já disse aqui que a palavra Israel tem um grande segredo dentro da sua constituição. Ela pode ser desdobrada em Achar El, direto a El, a Deus, e El, em hebraico, é o Deus da misericórdia. É a visão, é o nome de Deus que nos leva para a misericórdia. Então eu quis falar da misericórdia hoje, porque nós estamos entrando em dias que são favoráveis, que são
poderosos, né? Porque o poder, poderosos em fazer com que a misericórdia venha, mas eu preciso fazer o movimento, eu preciso ouvir o que está no Sermão da Montanha, eu preciso ser misericordioso. Então, vocês me perguntaram, o que é a Quaresma de São Miguel? São 44 dias em que a gente tem que fazer meditações de manhã e à noite, buscando a misericórdia, sim, mas nos trabalhando para exercer também, e se possível, primeiro, a misericórdia. Porque no Sermão da Montanha está, bem-aventurados os misericordiosos, porque a eles será dada a misericórdia. Então, o nosso trabalho nessa Quaresma de São Miguel, nesse mês de Elul, em que a gente entende que o amado está no campo, né? A divindade vem, nós amarmos e fazemos com que o ego e a sua lei, que é a lei do karma, sejam transplantados a outro patamar de consciência, sejam absorvidos pela misericórdia e aí levem a um estado, pode ser o Ho Oponopono sim, Franciane, o Ho Oponopono é exatamente isso, né? A visão do criador do Ho Oponopono foi ele experimentar, quem sabe a história sabe disso, ele viu como num presídio, ele conseguiu, num presídio não, desculpe, num sanatório psiquiátrico, ele conseguiu curar pessoas, como o poder do eu te amo, sinto muito, eu perdoo, eu agradeço, quando falado com o coração, como isso é poder, como isso transforma, como isso cura. Então o Ho Oponopono é um instrumento sim. Então, pode ser o Ho Oponopono? Pode. Pode ser uma quaresma onde faz a limpeza, mas sempre levando para o lado de que eu estou movendo a minha misericórdia e o meu amor para poder receber. Sem fazer conta, tá, gente? Eu quero dar 1 para receber 10. Não é isso. Eu estou dando, sei que vou receber, mas quanto, quando, como, não sei, nem quero saber. E, portanto, é um trabalho favorável em dias favoráveis. Nós temos aí até o dia 29 de setembro, englobando todo o mês de Elul e os primeiros dias de Tishri. Aliás, vai calhar perto de Yom Kippur. Esse ano, então, é tudo tão juntinho que a Quaresma de São Miguel termina perto de Yom Kippur. Ou seja, que é o 10º dia do mês de Tishri, onde o perdão chega, a misericórdia chega. Então, gente, o que a gente percebe é que a divindade está querendo nos dar, mesmo com esses desafios todos que nós estamos vivendo, com essa dor toda da pandemia, com essa sacolejada que, queira ou não, a sociedade tomou, por mais que as pessoas estejam achando que vai tudo ficar igual, não vai, né? Nós vamos começar a ver isso a partir de agora. Ano passado isso foi anunciado. Quem fez conosco encontros lá no Padre Pio sabe que nós falamos no ano de 2020, é um ano que vai ser dito assim, ou você toma um rumo para ascender, ou você fica rodando na lei do karma. Então, vai começar a lei, a Quaresma de Miguel no dia 15, que é o dia marcado pela Nossa Senhora da Glória, pela Assunção de Nossa Senhora, que é o significado da alma no seu estado virginal, ir em direção ao seu encontro com o seu amado, né? Eu sou do meu amado é meu, o masculino e feminino cósmicos divinos se fundem, e isto faz com que a misericórdia cubra a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. E isto é um estado chamado da graça. E esta lei da graça, tão mal entendida pelas religiões, tão mal usada, essa lei vence qualquer outra lei. É maior do que qualquer outra lei. E ela não é de graça. Ela nos exige este trabalho que a gente há 1h15 está aqui tentando compartilhar com vocês e aprendendo em conjunto. Para nós fazermos a nossa oração, meditação de hoje. E já que falamos tanto nele, o nosso Maurício fez uma música belíssima, né? Aquela dos arcanjos, né? Que vão rasgar o véu, abrem uma estrada no céu, né? À direita, Micael, à esquerda, Gabriel, à minha frente, Nuriel, à minha retaguarda, Rafael, que é o anjo, esses arcanjos. Se a gente tiver esses 4 arcanjos à nossa volta, mas vamos à nossa direita pensar com a mão direita misericordiosa, representada pelo arcanjo Micael. É dia 13, então está na cara ali, no nosso próximo encontro, mas vamos aproveitar essa semana, que estamos ainda no mês de Ave, já fazemos esse trabalho, não vamos perder tempo. Vamos montar o nosso santuário interno. Esse trabalho todo é criar dentro de nós
é um tabernáculo. Esse tabernáculo onde, como diz também o nosso amado Mestre de Nazaré, Jesus, é aonde Deus vai ser verdadeiramente adorado. É lá no coração, né? Não mais aqui ou ali, não mais num templo externo, ainda que os templos externos continuem existindo, porque aí eles vão refletir, quando a humanidade estiver desperta, o templo externo passará a ser um reflexo dos templos interiores. Então não será mais um lugar de idolatria, não será mais um lugar onde o ego vai prevalecer. O templo externo vai refletir o nosso templo interno, onde o eu vitorioso se expressou pleno com o nosso despertar. Nós nos tornamos Budas, nós nos tornamos Cristos, nós nos tornamos seres messiânicos, seja qual for a linguagem. Um só é o estado. E isso é a nossa busca, esse é o nosso objetivo. E nós estamos aqui para trabalhar juntos nisso, gente. Então vamos nós. Eu quero então nos valer do Arcanjo Miguel, que é Kohen Hagadol, o grande sacerdote. Vamos unir cada um de nós à sua chama interior e experimentar a unidade, passando nesse instante a usar a respiração como um instrumento de trabalho, como nós temos feito aqui sempre, percebendo que o ar físico é também instrumento, veículo de vibrações sutis. Um dia a ciência humana vai reconhecer essas vibrações, mas nós já sabemos que toda a tradição espiritual, há muitos milênios já, toda ela já a reconhece, qualquer tradição, que o ar é o pneuma, o ar representa a própria essência espiritual, ele nos dá vida, então que nesse momento a nossa respiração seja instrumento de trabalho. E vamos fazer como temos feito, à medida que respiramos, sentir quando o ar penetra os nossos pulmões, que vem com ele essa luz poderosa, chamemo-la como nós quisermos, Shfa, Ti, Prana, qualquer seja o nome, é a mesma e única essência de vida. E vamos sentir como a nossa coluna, quando inspiramos, vibra inteirinha, desde o cóccix até a nuca, que Paramahansa Yogananda chama, com tanto carinho, da boca do Senhor. E ao respirarmos, vamos sentindo que somos muito mais do que os nossos sentidos físicos, muito mais do que o nosso corpo físico. E aí, nesse momento de hoje, a partir desse estado que vamos alcançando em conjunto, vamos honrar, penetrando dentro de nós mesmos, a presença feminina, a presença da deusa, a presença da mãe em nós. A Virgem, a alma sublime que temos e que espelha a grande Criadora do mundo, o útero cósmico, que nos deu a vida e que se manifesta em nós e que nós temos ocultado, como dizem as tradições cabalísticas, é a Shekhinah, que é o feminino. Nós todos somos seres partidos no feminino, a busca do feminino grandioso e do feminino cósmico. Na linguagem cristã é a igreja exilada, na linguagem cabalística é a Shekhinah exilada. Numa linguagem que unifica, é a nossa alma que se acredita partida e que precisa ser nesse momento fecundada com a semente poderosa que vem do Pai, para que Pai e Mãe em nós sejam apenas e só uma coisa. E essa semente que fecunda é a misericórdia. Então, respirando agora, sentindo todo o nosso corpo vibrando,
sentindo os nossos chakras se expandindo, todos eles, tomando consciência de que o nosso pequeno universo possui trilhões de células físicas, possui milhares de centros que nós estamos chamando aqui de chakras, que confluem nos 7 principais, mas há tantos outros que vibram nesse momento. E tudo isto, nesse instante, vai se unificando, porque quando nós nos posicionamos como a alma que busca pelo seu amado, para realizarmos o grande ato criador da unidade, da expressão poderosa da unidade, que é macho e fêmea, que é um. Nós vamos sentindo essa vibração não se restringir ao corpo físico, nem aos corpos sutis, mas indo mais profundo, numa essência cada vez mais reconhecida. Mergulhados nela, nós reconhecemos a sua existência como chama que jamais se apagou e que está no centro do nosso, se ligando a tudo aquilo que emana desta fonte única do Criador infinito. Cada halo da nossa respiração, cada hausto de ar emanam luz, emanam vida. E nós vamos fundindo essa luz como ondas num lago. Cada um de nós emite círculos de onda nesse momento que vão se juntando uns aos outros e vão criando não uma interferência desarmônica, mas esses círculos de ondas de amor e de luz que emitimos, expressando a luz divina que sempre existiu em nós. Esses círculos se transformam num belíssimo colar, onde as ondas se unem umas às outras e vão compondo um bailado como cordas de um instrumento que oscilam, ressonando uma com as outras. É uma ressonância divina que une cada um de nós. Esse grande conjunto de amor vai se unificando e cada um de nós vai se fundindo uns nos outros, experimentando de alguma forma o poder da divindade. E agora, nós, em reverência, buscamos a imagem sublime do Arcanjo Michael. E dizemos: vinde, vem, Miguel, Michael. E a sua espada de luz seja um instrumento que traz a misericórdia. Pode parecer um paradoxo, mas ela é a misericórdia pura. E ela nos fecunda e ao mesmo tempo nos fortalece. Ela traz consigo o perdão e, portanto, a misericórdia, porque nós não só queremos, estamos em função nesse momento para expressar em toda a plenitude em nossa vida diária, a partir do dia de hoje, a misericórdia como expressão do nosso olhar, como expressão do nosso pensar, como expressão do nosso sentir, do nosso falar e do nosso agir, como num balé sublime em que o ato é apenas a culminância dos atos mais profundos, das vibrações mais profundas do nosso ser, realizando um poder curador, realizando um poder transformador. Pois a misericórdia, quando exercida e quando vivida, ela cura, ela faz ressurgir, ressuscitar o que estava morto. E nós queremos sair, ó Miguel, o mais rápido possível desse estado de morte, fecundados pela misericórdia que está em ti,
da Virgem que jamais se separou da sua essência que vive em nós, para que não mais exílio, não mais morte, mas sim vida, sim caminho, mas um caminho que é plena luz, é plena verdade, e por ser misericórdia, é pleno amor, perfundindo cada ato do nosso ser, seja um ato mental, um ato emocional, e um ato físico ou um ato verbal. Cada ação possa expressar a sua essência misericordiosa, ainda quando sejamos levados a julgar, que o nosso julgamento procure a misericórdia. Porque assim disse o Pai: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Não atos exteriores, não os antigos de sacrifícios de animais, mas a misericórdia transforma o sacrifício na sua essência, o sacro ofício, fazer sagrado tudo aquilo que de nós promana. Porque passamos a conhecer e por conhecer passamos a expressar a divindade em toda a sua plenitude. Vou ficar alguns momentos em silêncio para que nós possamos todos em conjunto fazer nossos pedidos pessoais, saborear esse estado. A palavra Shalom tem o mantra original Om. E a bênção de Francisco de Assis, a bênção arônica. Há um amigo aqui me pedindo que eu a faça em hebraico e que eu seja só um canal nessa bênção. Eu não sou um sacerdote, mas nós todos somos sacerdotes, porque também está nas Escrituras. Haverá um dia que todos serão sacerdotes. Eu terei a mim um povo de sacerdotes. Então que nesse momento essa luz vinda pelas mãos do Arcanjo Miguel, vindo pelas mãos da Mãe Divina, o poder criador feminino que está em Binah, que está em Nishvari, a Mãe Sagrada em Kali, em Lakshmi, em Miriam de Nazaré, em Pachamama, em Ima, em Iná, e eu direi tantos nomes aqui que significam apenas uma só coisa. Que as palavras sejam a bênção e que estejam aqui Francisco de Assis, estejam conosco, junto a cada um de nós, estendendo por todos os nossos amados a luz da palavra Shalom. Yivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneka. Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shalom é um nome divino que vibra em paz e misericórdia. Que ela seja conosco, hoje e sempre,
Francisco de Assis dizia que o Senhor te abençoe e te guarde. Foi isso que eu falei em hebraico, a pedido de alguém que está aqui ao meu lado. Eu quero compartilhar com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E que nós possamos trabalhar a partir de hoje a misericórdia em nós e fazermos a Quaresma de Miguel, ou fazermos o preparo de Elul para chegarmos a Rosh Hashanah, ou usarmos qualquer outro método. Todos os métodos são linguagens, como línguas diferentes que nos levam à unidade, e a nossa busca aqui é a unidade. Que a luz esteja conosco, que a paz esteja conosco, que a semana que termina amanhã no Shabat e vindo o domingo, que é o primeiro dia da semana, nos abra caminho para a misericórdia divina, nos cure, nos transforme, nos faça viver. Muita gratidão a vocês todos, gente, mesmo, de coração. E a gente está juntos, né? Beijo no coração de todos vocês. Amém. Arcanjo Miguel, ajuda-me. 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 Arcanjo Miguel, ajuda-me.